A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bom, como eu falei, eu vou dar seguimento aqui, né, sequência a essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui, 2 ou 3 ou até 4, não sei, como eu havia falado, sobre esse tema que pregadores têm levantado aí para difundir essa ideia de que Deus odeia o pecador. Será que Deus odeia mesmo o pecador? São ideias pregadas especialmente por alguns pregadores calvinistas. Esses dias eu escutei uma pregação sobre o pastor Anderson Silva, que também se baseia muito, né, no Paul Washer. Também é outro que tem difundido essa ideia bastante herética, é uma heresia que eles têm pregado. Não estou chamando eles de hereges. Quero que vocês não confundam as coisas aqui. Eles não são hereges, são servos de Deus. Mas estão sim ensinando essa heresia. É uma heresia aquilo que eles estão ensinando. E eles deveriam se arrepender disso, porque eles estão fazendo desserviço a Deus por afetar um dos principais atributos da divindade, que é o amor, a benevolência, a compaixão, a misericórdia. Pelo que eu estou vendo, eles não entendem muito, ou pelo menos, né, muito pouco sobre a benevolência e o amor de Deus. E estão difundindo aí essa ideia absurda de que Deus odeia os pecadores. Mas será que é isso mesmo? Como eu falei, se você assistiu ao vídeo 1 que eu produzir aí, você vai identificar lá o texto em que eles comumente se baseiam, Salmo 5 e o Salmo 11, ali para basear esses ensinamentos deles. Eles acabam equiparando, né, as coisas humanas com as coisas divinas. Eles acabam caindo em contradição, como o Anderson Silva fala, que nós não devemos equacionar os nossos sentimentos com os sentimentos de Deus para traduzir os sentimentos de Deus, quando ele mesmo acaba caindo nessa contradição dele. Mas vamos diretamente ao assunto. Será que Deus realmente odeia o pecador? Isso aí não passa pela lógica da palavra de Deus. Na verdade, eu estou aqui, como diz aquele ditado, chovendo no molhado. O que é chover no molhado? É você falar aquilo que já é óbvio, aquilo que já é certo. Eu não precisava de nem muito esforço para mostrar para vocês o quanto que Deus ele é amor e o quanto que ele ama realmente o pecador. Mas vamos diretamente à palavra do Senhor. Vou falar aqui primeiramente a respeito do amor e depois um pouquinho a respeito do ódio. E nos outros vídeos subsequentes estarei aqui falando sobre algumas frases que esse pastor Anderson Silva falou a respeito do ódio que Deus tem pelos pecadores. Vou rebater essas ideias absurdas dele e vou mostrar para vocês, né? Vou falar para vocês como que nós devemos terminar, né, essa série de vídeos, terminar falando para vocês como nós analisarmos então aquilo que é verdadeiro, daquilo que é heresia que tem sido ensinado nos púlpitos e os perigos disso, de acolhermos esse tipo de mensagem e os perigos de não analisarmos os pregadores também e suas mensagens. Bom, será que Deus odeia os pecadores? Vamos analisar aqui em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 19. Olha o que fala aqui, ó. Amai o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, que tipo de ódio é esse que Deus sente pelo pecador, se ele estava ali ordenando que Israel amasse os estrangeiros? Quem são os estrangeiros? São gentios. Fora a nação de Israel, todas as outras nações são gentios. São nações gentílicas, né? Nós somos gentios. Quem são os estrangeiros aqui? Um povo que não adorava o mesmo Deus de Israel. Um povo até mesmo idólatra. Cada um tinha o seu Deus. Um povo pecador. Como que eles explicam isso? Pastor Anderson Silva, como que o senhor explica isso aqui, esse versículo? Claro que o senhor vai revestir, né, de uma filosofia aí para tentar driblar o que a palavra de Deus está dizendo aqui com clareza. Mas é o que a palavra de Deus diz. Amai a ordem de Deus, amai o estrangeiro, ou seja, aqueles que não fazem parte de vocês, aqueles que não são o meu povo, aqueles que não cultuam como vocês cultuam a mim, o meu nome, aqueles que não têm os meus mandamentos. Que tipo de ódio é esse que Deus sente por eles, a ponto de ordenar que seu próprio povo ame os estrangeiros? Então há uma certa contradição aí nesses ensinamentos seus que vocês têm difundido. Quem tem difundido essa questão aí de que Deus odeia o pecador é o pastor Anderson Silva, o norte-americano Paul Washer, alguns outros pregadores também aí, parece que o Nicodemos parece também estar difundindo essa ideia absurda, não tenho certeza quanto a ele, como eu falei, eu não assisti ainda, mas outros pregadores que eu já vi na internet têm difundido essa heresia das heresias agora, né, a moda, né, é a heresia da moda neste momento. Outro versículo aqui, 1 Tessalonicenses 3,12, o Senhor vos aumente
e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Gente, está claro aqui, porque esses calvinistas, pelo que eu estou entendendo aí, parece que Deus ordenou que o amor seja estabelecido, seja difundido, seja praticado somente entre os eleitos de Deus. Os não eleitos não, merecem um ódio de Deus. Mas olha a ordem de Deus em 1 Tessalonicenses, isso na época da graça, no Novo Testamento. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros, ou seja, aqui no meio da igreja, né, uns para com os outros, no meio da nossa família, e para com todos. Com todos, por que houve essa distinção dentro desse versículo? Porque Deus quer que nós venhamos a amar não somente entre nós, como igreja de Cristo, como também venhamos expandir esse amor, estender esse amor a todas as outras pessoas que não são cristãs. Essa é a ordem de Deus. Agora, se Deus odeia o pecador, por que Ele está ordenando que nós venhamos a amar o estrangeiro lá, como está registrado lá em Deuteronômio, e aqui venhamos a amar não somente a igreja do Senhor, mas a todos, Que tipo de ódio que Deus tem pelo pecador a ponto de nos ordenar que amemos a todos? Outro versículo aqui que eu encontro na palavra de Deus provando para você que Deus ama sim o pecador, ama o pecador. João 3,16, que foi muito rebatido e revestido, como eu falei, de uma filosofia totalmente sem embasamento bíblico, totalmente sem o espírito das letras sagradas, né? Reveste com argumentos inteligentes para dar um falso embasamento ao que está claro dentro da palavra de Deus. Foi o que o pastor Anderson Silva fez, é o que o pastor Paul Washer faz, é o que outros aí têm feito também, esse absurdo. Por quê? Porque é lógico, eles querem puxar a sardinha para o lado deles, né? É a velha questão da predestinação, da eleição, que no fundo eles querem dizer Deus só ama os eleitos. Então olha só, porque Deus, você conhece esse versículo de cor salteado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, Deus amou o mundo quando o mundo já estava em santidade? Deus amou... já sei, eles vão falar sobre aquela velha questão da presciência de Deus, que Deus, sobre a eternidade de Deus, que Deus é eterno, então Ele já amou, já planejou o seu povo, a formação do seu povo eleito antes da fundação do mundo. Então somente estes, os eleitos do Senhor, que foram e eram lá na eternidade o objeto único do seu amor exclusivista, separatista, amor este que faz cerca entre o seu povo e os que não são o seu povo. Essa é a ideia que eles difundem, mas a Bíblia não fala isso. Por mundo aqui fala o mundo todo mesmo, não é somente os eleitos não. Deus ama seus eleitos sim, porque existe os seus eleitos, existe os predestinados do Senhor, mas Deus ama a todos os ímpios. Deus ama sim as pessoas, não ama o que eles fazem, não ama os pecados que eles cometem. Outro versículo aqui, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por santo, Jesus não morreu por perfeito, Jesus morreu por pecadores, nós éramos pecadores. Agora, se Deus odeia os pecadores, Deus devia nos odiar bastante, né? Tanto nos odiou que enviou salvação para cada um de nós. A salvação está aí disponível para quem quer. Deus prova, a Bíblia chega a falar aqui que Deus deu provas do amor dele, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido pelo mundo todo, não só pelos eleitos, pelo mundo todo. Pelo mundo todo. Se algumas pessoas não são beneficiárias, não se tornam beneficiárias desta expiação de Cristo, é porque essas pessoas voluntariamente, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, têm virado as costas para Deus. Deus não é culpado. Mas que Deus ama, até mesmo aquele que vira as costas para Ele, ama. Não ama a atitude de virar as costas, temos que fazer separação aqui. Então, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem um outro versículo aqui também na Bíblia, estou falando da Bíblia Sagrada pura aqui para você compreender. 2 Tessalonicenses 3,5 fala, ora, o Senhor encaminha o vosso coração ao amor de Deus.
e a constância de Cristo. Como que é? Deus está falando o quê? Para encaminhar o nosso coração ao amor de Deus. Hipocrisia, né? Não parece ser hipocrisia da parte de Deus, segundo essa visão que eles têm ensinado, porque eles estão colocando Deus como um hipócrita. Deus ordena que nós venhamos encaminhar o nosso coração ao amor de Deus, encaminhar o nosso coração ao amor de Deus, não ao amor a Deus. Claro que nós temos que amar a Deus, mas aqui nós temos que encaminhar o nosso coração ao amor, aquele amor que vem de Deus. Essa é a ideia do versículo aqui. Encaminhar nosso coração a esse amor que vem de Deus. Agora, ao mesmo tempo, ele odeia os pecadores. Ao mesmo tempo que ele quer que nós venhamos direcionar o nosso coração ao amor dele, então ele odeia, direciona o ódio dele aos ímpios. Que contradição é essa? Que tipo de Deus é esse que eles estão pregando? Um Deus cujo coração está dividido pelo ódio e pelo amor e pelo ódio. Um Deus separatista, um Deus farisaico, um Deus hipócrita. Esse é o Deus que eles têm pregado na sutileza, através das suas heresias, dizendo que Deus não ama o pecador. E com relação ao ódio também tem alguns versículos aqui marcados. Com relação ao ódio, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 17 fala: não, isso aqui é a ordem de Deus, não odiarás o teu irmão no teu coração, mas repreenderás a teu próximo, e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Deus fala para nós repreendermos o próximo, nosso irmão, repreendermos as pessoas assim quando elas estiverem erradas. Deus ordena que nós venhamos repreender, sem levar em nosso coração uma mágoa contra aquela pessoa. Mas ele ordena também no mesmo versículo para nós não odiarmos os nossos irmãos. E isso não serve somente para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor, para o povo do Senhor Deus. Para todos, para todos. Mas não é uma contradição. O mesmo Deus que nos ordena não odiarmos as pessoas, sendo que é o mesmo Deus que odeia as pessoas. Ele ordena você, ele fala para você, não odeie os teus irmãos. Ah, pastor Éder, mas você está se tratando aí dos irmãos. Quer dizer que o ímpio nós podemos odiar? O Deus que é todo amor, a expressão viva do amor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ordena então a sermos separatistas igual aos fariseus. Amar somente aqueles que são do nosso círculo de amizade e da nossa confissão de fé. Quanto aos outros, vamos odiá-los, porque afinal de contas Deus os odeia também. Eu creio que essa ordem de Deus aqui, não odiar a teu irmão, é mundial, é para nós não odiarmos ninguém. Não é verdade? Olha Provérbios capítulo 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 15, 17. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. O tempo todo a Bíblia Sagrada aqui combatendo o ódio. Agora vem eles aí, Anderson Silva, Paul Washer e tantos outros calvinistas aí pregando que Deus está naquele exercício do ódio constante contra o ímpio, que é isso mesmo que é o certo a ser feito. Ora, se Deus faz isso, e nós sendo seguidores de Deus, devemos também fazer a mesma coisa, vocês não acham? Se Deus odeia, eu como sou seguidor de Jesus odeia os ímpios, também devo odiar o ímpio. Lá em 1 João 2,9 fala: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Esse versículo é de matar, É de matar essas heresias que esses pastores têm pregado. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Então Deus está em trevas. Deus está em trevas. Nós podemos estar na luz porque estamos sendo ensinados, a não odiar os nossos irmãos, porque se nós odiarmos os nossos irmãos, nós estaremos em trevas. Mas ao mesmo tempo, Deus está em trevas, porque Ele está odiando. Ele está odiando as pessoas, está odiando o ímpio, está odiando o pecador. Não vejo heresia, mas não pode haver heresia e blasfêmia maior do que isso que eles têm pregado. Abra os olhos, meu irmão. Isso é antibíblico que eles têm pregado. E ainda fala aqui em João 10,16. 10,16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco.
a mim me convém agregá-las também, elas também ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Olha só, ainda tem outras ovelhas que são deste aprisco. Eu sei o argumento que eles vão levantar, viu? Está falando dos eleitos, dos escolhidos. Tá, mas os eleitos e os escolhidos estão ainda em pecado, antes de serem alcançados. Então Deus odeia eles agora. Só vai passar a amá-los quando eles se converterem. Nossa, que Deus, né? Negociador, barganhador, esse que você tem pregado, né, pastor Anderson Silva, você, pastor Paul Washer e tantos outros aí, né? Meu Pai do céu. Romanos 10, 12 fala: pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. 1 Timóteo 2,4 fala: o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens se salvem. Ora, somente um Deus de amor pode desejar salvação para todos os homens. Um Deus que odeia não vai desejar salvação para aqueles que ele odeia, aqueles que são objetos do seu ódio. Será que você não pensa nisso? De forma alguma, né? Que Deus vai desejar a salvação para os seus inimigos. Mas não é o que a gente vê um empenho da parte do Senhor Deus em levar salvação para essas almas. Eu quero parar por aqui por enquanto, o vídeo já está bastante extenso, 16 minutos que eu estou vendo aqui. Mas fico com essa reflexão por enquanto. Eu vou dar continuidade, como eu falei, sobre outros vídeos falando desse assunto, dessas aberrações teológicas que têm sido ensinadas do púlpito das igrejas. Fique com Deus, que Jesus clareie sua mente, ilumine sua mente para o entendimento disso que foi falado.